NASA para todos nós, que é o telescópio espacial Nancy Grace Roman, tá? Primeira coisa desse telescópio aí, por que ele tem esse nome? Ele tem esse nome em homenagem à mãe do Hubble. Aliás, o Hubble que depois de amanhã faz 36 anos no espaço, 24 de abril, tá? O Nancy Grace Roman, ele recebeu esse nome em homenagem à mãe do Hubble. A mãe do Hubble, a Nancy Grace, ela era a astrofísica-chefe da NASA na época em que desenvolveu o Hubble. E ela brigou dentro da NASA para ter, porque a ideia de ter um telescópio no espaço era uma ideia muito louca, tá? Era uma ideia que, aparentemente, intuitivamente, é legal, porque você sai da atmosfera da Terra, o telescópio fica no espaço, tal, não sei o quê. Porém, se você pensar assim, pô, como que eu vou pôr um telescópio no espaço? Era uma coisa muito louca de se pensar. Ela brigou na NASA e ela conseguiu fazer com que o Hubble fosse lançado. Beleza? Esse telescópio, ele tinha um outro nome antigamente. Ele se chamava WFIRST, que era Wide Field, Campo Vasto, Infrared Space Telescope, tá? Por quê? Tá vendo essa nave aqui, a nave do telescópio? A NASA ganhou ela da Marinha Americana, da Força Aérea Americana, ou melhor, do NRO, que é o National Reconnaissance Office. Existe um setor dentro dos Estados Unidos chamado National Reconnaissance Office. O que ele faz? Ele manda coisas desse tipo aqui para o espaço para vigiar os amiguinhos, entendeu? Então, por isso que ele é infravermelho, porque ele fica lá no espaço e quando o amiguinho vai mexer com um míssil nuclear lá, ele detecta na hora que está mexendo. Por isso que ele é de campo vasto, porque ele consegue ver uma área muito grande das coisas que estão se movimentando. E aí, o pessoal do NRO deu de presente para a NASA esta máquina aqui. E a NASA desenvolveu dois instrumentos para ele. Um, que é o Wide Field Instrument, que é o instrumento que vai fotografar o céu. Qual que é o grande problema? O grande problema, né? Não tem problema nenhum, não. Mas qual que é a grande questão do Hubble e do James Webb? O Hubble e o James Webb são telescópios de um zoom absurdo. Então, imagina que você tem um campo aqui, ó, cheio de estrela, cheio de galáxia. O Hubble e o James Webb, ele só vem um pedacinho aqui, entendeu? Só aquele pedacinho ali. É bom? É muito bom, dependendo do tipo de coisa que você quer fazer. O Nancy Grace, ou Roman, né? O pessoal chama só de Roman ele agora, tá? O Roman, ele tem um campo vastíssimo, tá? Muitas vezes maior que o do Hubble. Isso é muito interessante para alguns tipos de pesquisa. Quais? Matéria escura e energia escura. Por quê? Porque ele vai conseguir ver milhões de galáxias ao mesmo tempo no céu. E isso é sensacional. É assim que nós vamos tentar descobrir o que é matéria escura, o que é energia escura. Então, esse é um dos instrumentos dele, para ver uma grande área do céu. Tá vendo aí, ó? O tamanho a área que ele vê do céu é um negócio gigantesco, tá? E aí ele vai conseguir medir, fazer todas as medidas ali. Então, esse é o primeiro instrumento que ele tem. O segundo instrumento que ele tem é um coronógrafo. O que é um coronógrafo para a galera que nunca ouviu falar nisso? Um coronógrafo é um equipamento que você tampa a luz da estrela e na hora que você tampa a luz da estrela, se ela tem planetas ao redor, você consegue ver o planeta. E isso é demais. Então o Nancy Grace Roman, ele tem um coronógrafo que foi um instrumento assim altamente sofisticado que foi desenvolvido. A ótica dele é tão revolucionária que vai começar a ser usada em exames de vista nosso, entendeu? É um spin-off gigantesco desse telescópio. E ele vai começar a olhar para uma estrela, tampar a luz da estrela. Ele tem uma ótica adaptativa muito legal, porque ele consegue corrigir ali pequenas perturbações. E ele vai revelar imagens de exoplanetas, meus amigos. Então, nós vamos começar a ver muita imagem de exoplaneta. Vai ser um pontinho? Vai ser um pontinho, mas tá tudo bem. Para quem não tem... Tem um amigo meu que ele fala o seguinte, para quem não tem nada, metade é o dobro. Entendeu? Então, a gente não tem nada, tem pouquíssima imagem de exoplaneta. Nós vamos ter várias com o Nancy Grace Roman. Ele é um telescópio que ele estava para ser lançado em maio de 2027. Mas olha que legal, o projeto foi adiantado. Uma coisa inacreditável aconteceu com a NASA. E ele vai ser lançado em setembro de 2026. Por enquanto, tá? Eu não gosto de falar disso aqui, não,
Quando eu comecei a minha carreira na divulgação científica, em 2016, o Rony Von me chamou no programa dele. E eu tenho a maior vergonha que eu já passei em toda a história da minha vida. Porque lá no Rony Von, eu falei assim, pô, Rony Von, ó que demais, ó, em 2018 o James Webb vai ser lançado. O James Webb só foi ser lançado em 2021. E tem isso gravado. O pessoal pega isso aí e fala que aí, ó, Sérgio espalha fake news. Cara, no dia que eu fui lá no programa dele, era essa data, entendeu? Igual hoje aqui. Hoje aqui, a data é setembro de 2026. Era maio de 2027 e adiantou. E o custo dele também está bem abaixo do que era o custo que foi estimado. Tem um porém, obviamente, que é a NASA ganhou este instrumento. Né? Então, ela teve que desenvolver, digamos assim, obviamente que ela desenvolveu boa parte dele, mas não precisou desenvolver a nave dele nem nada disso, o que já é uma certa economia. Então, assim, ele vai ser lançado, a gente espera que ele revolucione. O Marcelão mandou aqui uma mensagem, né, Marcelão? Grande Marcelão aqui, ó. Ele mandou aqui mais 10, ó. Sérgio, você acha que o Nancy Grace Roman vai revolucionar o estudo da energia escura? E como você acha que os dados dele poderão complementar o legado do Hubble e do James Webb? Boa pergunta, cara. Então, assim, eu acho que vai revolucionar, sim, tá? Ele vai ficar no ponto L2, ponto de Lagrange L2, que é o mesmo lugar onde está o James Webb, tá? Ele vai revolucionar por causa desse campo de visão dele, que é muito vasto, né? Então ele vai conseguir ver milhões de galáxias ao mesmo tempo. Segundo, uma coisa muito legal que o Marcelo falou, telescópio nunca é assim, o James Webb foi lá e acabou com o Hubble, substituiu o Hubble. Isso não existe. Porque o Hubble ele serve para um tipo de observação, o James Webb para outro tipo e o Nancy Grace Roman para um outro tipo de observação. Então, como disse, né, o cara ontem, nós acompanhamos a coletiva de imprensa, onde estava o Jared até falando, nós acompanhamos ao vivo a coletiva de imprensa, e um dos pesquisadores lá falou, eles são instrumentos complementares, isso é muito bom, tá? Então, estamos aí na expectativa, vamos ver muita imagem de exoplaneta e vamos, talvez, quem sabe, ter aí um vislumbre do que seja energia escura e matéria escura, e esse é o cara para fazer isso, tá? Então, nós estamos aí, a expectativa é altíssima no Nancy Grace Roman. Ele vai ser lançado a bordo do Falcon Heavy em setembro de 2026. Então, eles chamam ele de Roman agora só, tá? É o Roman Observatory. E é um dos grandes, né? A NASA classifica essa missão como uma missão flagship. O espelho dele tem 2,4 metros de diâmetro. Sabe qual que é o tamanho do Hubble? 2,4 metros de diâmetro. Lembra do ônibus espacial que eu falei para vocês? Se o ônibus espacial estivesse em atividade, ele poderia muito bem lançar o Nancy Grace Roman, porque ele lançou o Hubble. O Hubble foi feito daquele tamanho para caber no compartimento de carga do ônibus espacial. O Nancy Grace tem o mesmo espelho. Isso quer dizer o quê? Que as Forças Armadas dos Estados Unidos, ou melhor, a Space Force, deve ter vários Hubbles aí no espaço, olhando para a Terra. Ou, quem sabe, será algum tipo de armamento, o que era a história do Ronald Reagan na década de 80. Tá? Manda. Papelarroz Taubaté enviou uma mensagem. O Roman vai abrir no espaço como James Webb? Lindo o espetáculo. Não. Ele, como você vê, o que ele quis dizer é o seguinte, vai abrir no espaço como James Webb. O James Webb ele foi todo dobradinho, ele foi igual um origami, né, e ele foi sendo desdobrado. O Roman não. Você vê o tamanho dele? Essa parte aqui, ó, mais clara, aqui, mais branca, é como se fosse a cobertura do espelho. Então ele vai fechadinho dentro do Falcon Heavy, que é um baita de um foguetão, e lá no espaço ele vai simplesmente abrir aquela tampa da frente ali, ó, e abrir os painéis solares e aí começar... vai abrir, vai, de certo modo sim, né? Os painéis solares em cima ali, eles vão abrir e a tampa na frente vai abrir para ele poder começar a observar. Mas ele não vai se desdobrar igual o James Webb, tá? Se é essa a pergunta. Manda. Antenor JSF enviou uma mensagem. Qual a engenharia para processar a quantidade de dados gerados pelo Nancy Grace Roman?
falaram ontem sobre isso, né? E qual que é? Inteligência artificial, meu amigo. Só com inteligência artificial, esse telescópio aí, ele vai gerar, falaram ontem a comparação, é muito legal, cara. Ele vai gerar acho que é 1000 vezes mais dados do que o Hubble, tá? É muita coisa. É teras e teras bytes de dado por sessão de observação. Por quê? Por causa do campo dele. E aí, como que você faz para processar isso? IA, machine learning, redes neurais e tudo. Não tem outra maneira de você processar esses dados sem inteligência artificial.